São Sagres em tom maior, agradecendo sua audiência e, é claro, convidando você também a participar da nossa programação. Tem o nosso WhatsApp 629-8400-1757 e a nossa live no youtube.com/sagrestv, nosso chat ao vivo para você participar, interagir e também já se inscrever aí no nosso canal youtube.com/sagrestv. Você aí que acompanha o Tom Maior, né, já pensou aí sobre o seu envelhecimento, sobre o processo de envelhecimento também das pessoas ao seu redor? Para você, o que é envelhecer? Nós vamos falar sobre esse assunto a partir de agora, de que maneira envelhecer bem, como envelhecer de forma ativa, de forma saudável e também, né, ali cuidar também dos aspectos físicos, do aspecto também da saúde física. Então eu recebo aqui no Tom Maior a psicóloga e também fisioterapeuta, doutora Gabriela Assunção Alvarenga, está aqui comigo no estúdio. Doutora Gabriela, uma boa tarde, muito obrigada por vir até aqui com a gente, né, participar e dar essa entrevista, falar sobre envelhecimento. Seja bem-vinda. Eu que agradeço pela oportunidade, numa data tão próxima do Dia Internacional do Idoso, que foi dia 1º de outubro, e que durante esse ano talvez tenha ficado até num lugar de invisibilidade, afinal a gente teve um processo de eleição logo, né, em seguida, então foi um dia que antecedeu, e eu acho tão importante falar desse assunto e trazer aqui para as pessoas nos ouvirem. Eu acho de extrema importância, quero agradecer pelo convite. Doutora Gabriela, antes, né, aqui desse intervalo comercial, no bloco anterior, a gente estava justamente falando sobre a contribuição dos jogos, do videogame, para prevenir o declínio cognitivo, né, dos idosos ali a partir de 60 anos. O que a gente tem que estar atento, né, quando a gente está falando da saúde da pessoa idosa, né, o que pode ser feito para envelhecer bem, para envelhecer com qualidade de vida, de forma ativa, de forma saudável? Então, eu costumo dizer que nós precisamos manter o nosso movimento. Então, é importante para você que convive com idosos, para os idosos, compreender que a manutenção do movimento ela é muito importante. E em todos os aspectos, não só o movimento físico, mas o movimento social, das relações psicológicas, ampliar o convívio, porque a tendência é que esse convívio também diminua. E esse convívio fique restrito à família, por exemplo. Por que não ampliar essas possibilidades? Então, além de manter a movimentação, que a gente chama de capacidade funcional, tecnicamente falando, a gente também precisa pensar nesta dimensão, que é a dimensão psíquica relacional do idoso. Pois é, doutora Gabriela, falando desses aspectos, então, psicológicos, né? O que está envolvido psicologicamente nesse processo de envelhecer? Porque, assim, cada um, né, tem ali a sua forma de encarar o envelhecimento. Tem gente que a cada aniversário até lamenta, né? Ai, o ano que eu tô ficando mais velho. E tem outras pessoas não, que já comemoram, já celebram o novo ciclo, né? Quais são esses aspectos psicológicos que envolvem o nosso processo de envelhecimento? Você falou uma coisa muito importante, o envelhecimento ele é único, assim como cada pessoa. Tem pessoa que realmente se alegra em ampliar um ano após o outro. E falar do envelhecimento é falar destas questões únicas de cada um. Eu vou dar um exemplo. O meu orientador de doutorado é o professor Selmo Celeno Porto. Ele hoje tem mais de 90 anos. E no dia da minha defesa ele falou algo muito interessante, que eu elogiava no meu agradecimento na tese sobre esse processo dele de envelhecer com tanto protagonismo. Uma pessoa que estava ali na universidade, à frente de um programa de mestrado e doutorado, e ele falava assim, que aquele protagonismo ele vinha das relações com os acadêmicos, com os alunos ali. Então, isso era nutridor para ele. Então, o que eu quero dizer a partir dessa experiência? Observe o que é nutridor para cada idoso. O que cada idoso gosta de fazer? A gente só não pode começar a desconsiderar. E tem muitos pacientes que me reclamam que eles sentem que eles estão à parte. Por exemplo, eles são incluídos em algum programa da família, mas às vezes não são protagonistas daquele programa. E também se sentem fora das situações familiares, reclamam inclusive que as pessoas não querem mais falar a respeito de problemas para eles.
Então, a gente tem que ver o que é nutridor, o que é possível também, o que essa pessoa gosta de fazer, o que ainda dá para continuar fazendo, compondo as vidas de cada um. Então, é observar. Eu entendo que cada pessoa entende. Por exemplo, há pessoas que vão preferir a leitura, guardar esse tempo da leitura, presentear com livros ou com possibilidades de fazer uma troca a respeito do que eles estão lendo. Isso é muito importante. Então, discernir com cada pessoa o que é nutridor, eu acho fundamental para que isso continue sendo valorizado e a existência continue valendo a pena. E a senhora percebe também, né, uma mudança de postura, uma mudança de olhar também da sociedade, porque normalmente, né, a velhice ela é alvo de preconceitos, é estigmatizada, né, por algumas sociedades. Você percebe essa mudança também de olhar, de perspectiva, de valorização, né, desse processo que todo mundo tem que passar? A sociedade ela vem encarando melhor essas possibilidades. Por exemplo, o Dia Internacional do Idoso, ele começa em 1990, a primeira vez que a ONU cita isso. Então, as pessoas estão acordando e uma das propostas é que nesse dia fosse pensado o cuidado da pessoa idosa. Então, a sociedade ela vem ampliando o seu olhar para essa pessoa idosa. Hoje, se a gente for olhar, a gente vai ter sim mais vagas para a pessoa, destinadas à pessoa idosa, políticas públicas voltadas para o idoso. É bem recente, por exemplo, as delegacias voltadas para o idoso. Então, as questões de violência contra o idoso hoje são tratadas numa delegacia específica, isso é muito recente. Então, não tem como mais negar o número de idosos que vem subindo de forma galopante. Nós vamos ter uma população de idosos até 2050 bem maior do que nós temos hoje. E a sociedade ela vem se adequando. Então, eu vejo sinais, sim, de que há um reconhecimento do lugar da pessoa idosa. Ainda há muito o que fazer. Por exemplo, promovi um encontro para aqueles que são os meus pacientes, a fim de que entre eles mesmos houvesse uma socialização. E ali houve uma troca de experiência. Eles falavam muito a respeito da dificuldade que eles têm de andar nas calçadas em Goiânia, por exemplo, dos obstáculos. E isso faz com que a pessoa tenha medo e fique mais reclusa em casa. Então, uma das idosas que estava ali, ela já se posicionou, já foi até algumas instâncias superiores para falar sobre essas calçadas. Há uma postura diferente. E o que eu acho mais importante é que isso tem que partir desse lugar, que é o lugar de fala desses idosos, o lugar de realmente reivindicar. Então, eu vejo uma diferença quando eu observo a sociedade, quando eu observo os próprios idosos diante desses obstáculos. Aproveitando que você mencionou agora há pouco esse encontro, né, que foi realizado, a senhora trabalha há mais de 20 anos, né, com a população idosa. Conta pra gente também, né, um pouco desse foco, né, do seu trabalho com o pessoal. Você disse que tem 2 formações, né, psicóloga, também fisioterapeuta. Isso. Como que funciona esse trabalho seu aí? Então, esse trabalho, ele é desenvolvido em especial com pessoas que têm disfunções do equilíbrio do sistema vestibular, que a gente fala que tem a ver com o nosso labirinto, pessoas que têm problemas na marcha, medo de cair e prevenção de quedas. Esses atendimentos, então, em sua maioria, são realizados na casa do próprio paciente. Então, são atendimentos domiciliares. Eu não trabalho sozinha, eu tenho uma equipe que trabalha comigo, mas a minha visão é ampliada. E na pandemia, esse número de atendimentos cresceu muito, atendimento em casa. E qual foi a nossa ideia? Olha, será que no Dia Internacional do Idoso a gente consegue fazer algo diferente para poder tirar essas pessoas de casa? Afinal, a pandemia, pela sobrevivência, foi necessária essa reclusão em casa e esses relacionamentos ficaram voltados em especial ali para a família. E a ideia foi tirar essas pessoas de casa, conhecer pessoas novas. Acho isso tão importante em qualquer etapa da vida. E por que na terceira idade isso diminui tanto? Então, este encontro, um dos motivos foi exatamente levar essas pessoas a conhecerem outras. E eu que conheço a história de cada um desses pacientes, acho as histórias tão interessantes. Então, eu entendo que precisam ser partilhadas. E essa partilha também, para mim, é vida. Afinal,
como diz Vinícius de Moraes, a vida é feita de encontros. Apesar de que nós temos vários desencontros por aí, mas ela é sim feita de encontros. E a ideia foi essa, que pessoas especiais se encontrassem, que fizessem uma partilha, encarando como uma das partes da nossa, uma das dimensões da nossa saúde, a socialização e essa partilha. Então, não somente trabalhar ou focar naquilo que nos falta, naquilo que a gente precisa melhorar, mas olhar o que essas pessoas têm e trazer para uma possibilidade de partilha. Essa foi a ideia. E conta pra gente, né, o que foi mais compartilhado, né, essa experiência, esse encontro, esse lugar de conexão, socialização entre eles? Então, uma das partilhas, eu convidei uma fisioterapeuta que ela é uma fisioterapeuta idosa. Aqui no estado de Goiás a gente ainda tem poucas fisioterapeutas idosas, e ela tem um paciente idoso muito especial, que é o professor de yoga, fundador do Instituto Goiano de Yoga, professor Nestor Mota, que nos presenteou com uma vivência de meditação. Muitos idosos que estavam ali nunca tinham feito uma meditação. Ele trouxe essa possibilidade e a partir dali as pessoas foram trazendo uma partilha, alguns contaram qual que é a atividade deles, quantos filhos têm, o que os filhos fazem. E houve uma coisa muito interessante, que um dos pacientes, ele toca violão e ele canta. Então ele começou a tocar e a cantar, e ele tinha separado algumas músicas muito especiais, relembraram de vários momentos das vidas deles. Foram músicas assim que isso tudo foi muito espontâneo. Ele decidiu levar o violão e fazer essa partilha. E a partir dali eu recebi vários feedbacks. Olha, a gente quer outros encontros desses. Me pediram inclusive agora um sarau. Eu falei, isso aí, vamos organizar, porque eu entendo que eu entendo que há uma ausência dessa possibilidade e que isso valida as experiências. Imagina se eu tenho experiência para compartilhar, o quanto isso é mais interessante do que guardar isso para mim ou vivenciar. Isso me faz lembrar de uma palestra de uma idosa que eu fui, ela chama Helena Sargel, que está inclusive no Instagram, e ela, dos 79, eu acho que foi a partir de 79 anos, ou foi com 80, 82, não me lembro exato a idade, ela cria uma coleção de lingerie para pessoas 60 e mais. E ela desfila com essa lingerie. E a ideia dela é tirar essas pessoas da invisibilidade. Eu achei tão potente a palestra dela. Eu falo que a ideia de fazer esse encontro, para ser franca, surgiu ali. Eu saí tão... assim, com tanta energia, eu saí para cima da palestra dela e pensando assim, nossa, esse é um jeito que eu acho que vale a pena envelhecer. E com aqueles que me confiam e que me honram com essa oportunidade de cuidar deles, eu agradeço todos os familiares que inclusive confiam em mim, na minha equipe. Eu tenho o grande desejo de cuidar também de outras dimensões, porque eu entendo que esse cuidado integral, ele é fundamental. Até porque eu costumo dizer o seguinte, eu não estudei mais de 20 anos para cuidar de um labirinto ou para cuidar de um equilíbrio ou de medos, medo de cair, são importantes também, mas eu estudei para cuidar de pessoas. E nós somos, né, essa integralidade aí de várias dimensões. Então essa é a ideia. Para a gente finalizar, então, doutora Gabriela, esse bate-papo nosso aqui, o que a gente pode melhorar, né? Quais são os desafios que a gente ainda tem que vencer? O que a gente pode superar? O que a gente tem que estar pensando, né, quando a gente fala em envelhecimento dessa forma mais ativa, de forma saudável? Bom, eu poderia dizer várias coisas aqui, mas uma coisa que me vem quando você me pergunta é que a gente precisa tirar o envelhecimento desse lugar que é um lugar ruim, que é um lugar de ficar parado, que é um lugar de só ter cuidado para manter a vida um pouco mais. A ideia é pensar e colocar esse envelhecimento no lugar que ele merece. A Helena Sargel, ela falou uma coisa muito importante. Eu já errei tanto, eu tenho tanto para partilhar, e essa ideia, eles têm muito para partilhar, essa valorização e nós começarmos a pensar em possibilidades
para que essas pessoas continuem socializando, saindo, vivendo as suas vidas, apesar de qualquer barreira ambiental. A começar daí, eu acho que também as barreiras ambientais precisam ser pensadas para que eles possam se locomover de forma melhor. Então, acho que é pensar sem estigmatizar, a gente acolher o nosso envelhecimento e parar com essa luta desenfreada para esconder qualquer sinal de envelhecimento. A estética está aí para mostrar isso. Nada contra, tudo bem, fazer procedimentos, se sentir melhor na sua relação com o espelho, mas colocar isso distante de nós a qualquer custo, como se o envelhecimento fosse a pior etapa da existência, isso é muito ruim. A gente precisa começar a refletir, a ter ações em prol de encarar o envelhecimento de outro modo. Doutora Gabriela, muito obrigada, pela conversa com a gente aqui no Tom Maior. Parabéns pela iniciativa, pelo trabalho também e até uma próxima oportunidade. Eu que agradeço e fico muito feliz de poder ter partilhado aqui. Fico à disposição para maiores contatos e desenvolver outras ações que a gente possa beneficiar, sobretudo, essa população. Muito obrigada. Conversamos então aqui no Tom Maior com a doutora Gabriela Alvarenga, ela que é psicóloga e também fisioterapeuta, falando sobre